Senhoras e senhores, jovens, queridos amigos de Ideal Espírita, boa tarde. Que Deus nos mantenha envolvidos em suas doces vibrações de paz. O Espírito Neo Lúcio, pela mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, no livro Jesus no Lar, vai nos narrar que certa noite o meigo Rabi da Galileia encontrava-se na casa do apóstolo mais velho, Simão Pedro. Ali também estavam os seguidores de Jesus, os seus apóstolos, alguns convidados, quando em determinado instante a sogra de Pedro fez a Jesus uma pergunta: Senhor, o que vem a ser a vida no lar? E naquele instante, o maior pedagogo que já passou pela terra, ao invés de responder a pergunta, a indagação daquela mulher, fez uma contrapergunta, utilizando-se da pedagogia moderna dos dias atuais, relembrando a maiêutica socrática, que ao invés de responder uma pergunta, faz uma contrapergunta para tirar de dentro o ensinamento. E então Jesus, olhando para a sogra de Pedro, lhe disse: que fazes da massa de pão antes de colocá-la à mesa? E a sogra de Pedro, com um sorriso nos lábios, disse: ora, pois, Senhor, antes de levar a massa de pão à mesa, eu preciso levá-la ao forno para assá-la e servir aos meus convidados. Que fazes, então, das lentilhas cruas antes de servir aos visitantes? Ora, Senhor, eu as coloco no fogo para que se tornem palatáveis àqueles que irão comê-la. Eu te digo que a vida em família é um cadinho depurador. É o fogo onde nós somos colocados para depurar os nossos seres, a fim de buscarmos a evolução necessária ao nosso espírito. A vida em família pode ser comparada a um grande jardim de rosas, mas que muitas vezes tem os seus espinhos. Pode ser comparado ao mar da vida, cujas águas vão e vêm ao sabor do vento, mas muitas vezes o mar fica marevolto com as grandes tempestades. O lar é a escola das almas, é a universidade da vida, onde nós temos ocasião de nos encontrar e reencontrar, para estabelecermos elos ou firmar aqueles que já existem. Jesus é o nosso mestre por excelência, o governador espiritual do nosso planeta, que desceu das esferas mais sublimes para conviver conosco nas trevas da ignorância, acendendo o seu evangelho de amor, as boas novas de alegria, traçou um roteiro luminífero para que nós outros pudéssemos seguir as suas pegadas inapagáveis, para encontrarmos também a nossa plenitude. Não foi por outro motivo que Allan Kardec, na questão 625, ao questionar as entidades venerandas qual era o modelo e guia que Deus havia oferecido ao homem para lhe servir de norteio, os imortais responderam: Jesus de Nazaré, que segundo Ernesto Renan
é o homem incomparável. O filósofo francês, que ao se referir a Jesus de Nazaré, disse que todos os homens e todas as mulheres que passaram pela terra nasceram, viveram e morreram dentro dela. Jesus não. Jesus foi o único homem que dividiu a história ao meio, antes e depois do seu nascimento. Mas o curioso é que este mestre incomparável da Galileia, quando começa as suas atividades missionárias aqui na terra, com 30 anos de idade, segundo os historiadores, ele o faz em uma festa de casamento, nas bodas de Caná, quando ali participando com 4 dos seus seguidores, os primeiros discípulos, André, Simão Pedro, João e Tiago Maior, a pedido de sua mãe, que preocupada se encontrava, porque o noivo andava de um lado para outro na festa, já que o vinho havia acabado, e a pedido dela, Jesus então salva a honra daquela família, já que nas tradições judaicas, o vinho ou a comida acabar no dia de casamento seria a desgraça para os nubentes. Jesus, estendendo as mãos nas talhas de água, segundo a Bíblia Sagrada, transforma então a água em vinho, fazendo com que a notícia pudesse correr de boca a ouvido de que o grande Messias, o Rei dos Judeus, havia chegado aqui à terra. Mas para nós espíritas, este fato das bodas de Caná, que segundo Allan Kardec no livro A Gênese, talvez tenha sido apenas uma parábola, vai nos trazer, do ponto de vista espiritual, na simbologia, um ensinamento mais profundo. Porque segundo o espírito Fritz Schein, pela nossa mediunidade, no livro Páginas Singelas, ao comentar sobre o vinho novo, fabricado por Jesus, que fez com que o mestre Sala, ao experimentar, pudesse chamar o noivo, dizendo a ele que o vinho melhor havia sido guardado para o final da festividade, representa na intimidade doméstica o amor puro e verdadeiro. Porque quando o casamento se estabelece por interesses outros, interesses pessoais, interesses que envolvem a beleza, os interesses sexuais e até mesmo políticos ou econômicos, o vinho logo, logo acaba. A família se esfacela, mas quando oferecemos na intimidade do nosso lar o vinho novo, o amor a que se refere Jesus em todo o seu evangelho, nós então faremos com que a nossa família ela possa manter-se de pé, muito embora as dificuldades, muito embora as tempestades, já que a casa construída sobre a rocha, ela se mantém de pé, mesmo diante das intempéries da vida. A vida em família, para nós que somos espíritas, só começa a fazer sentido quando nós compreendemos a reencarnação. Essa oportunidade bendita que Deus nos ofereceu, para que nós pudéssemos ser colocados neste cadinho depurador, onde demonstramos quem verdadeiramente somos, já que na sociedade nós vestimos máscaras, nós fingimos ser o que não somos para sermos aceitos, e acreditamos que dentro do nosso lar, aqueles que convivem conosco são obrigados a nos aceitarem da forma que somos. E é por isso que o ditado popular, ele vai nos dizer que nós só conhecemos alguém quando nós comemos 1 quilo de sal ao lado dessa pessoa. Porque para comer 1 quilo de sal é necessário
convivência. Nenhum de nós assenta-se à mesa para comer 1 quilo de sal de uma vez só, porque teremos hipertensão e vamos desencarnar. Então é preciso comer aos poucos, é preciso comer pouco a pouco. Isso demanda tempo, onde na convivência dentro da família, nós vamos nos desvelando e vamos aparando as nossas arestas, nos corrigindo para podermos seguir adiante. Nós estamos colocados dentro da nossa família, junto dos nossos amigos, aqueles que outrora nós pudemos construir uma vida afetiva pautada no verdadeiro amor, como também reencontramos aqueles que chamamos de inimigos, com o qual nós precisamos restabelecer os elos do amor, perdoando para que possamos então iluminar o nosso coração e, consequentemente, iluminar aqueles que estão conosco na jornada. Quando nós renascemos, todos nós possuímos uma programação espiritual. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, no livro Temas da Vida e da Morte, ele vai nos dizer em um capítulo da planificação espiritual. Todos nós que estamos no estágio mediano da evolução, participamos no mundo espiritual, antes de voltarmos à Terra, de reuniões, de seminários, palestras, onde nós vamos programando a nossa existência, não naquela visão obstinada que temos do destino, mas fazendo um planejamento que pode ser alterado a qualquer momento por meio do nosso livre-arbítrio. O fato é que nós estamos colocados no lugar certo, com as pessoas certas, na hora exata. Muitas vezes nos sentimos um peixe fora d'água, mas em verdade a divindade nos coloca no lugar em que nós necessitamos para o nosso aprendizado. Quando por acaso nós temos um chefe intransigente, temos companheiros de trabalho que não cumprem com as suas tarefas, cumbindo a nós repor o serviço que não foi feito por eles, nós temos a opção de pedir demissão, de mudar de emprego. Quando nós temos um vizinho que muito nos incomoda e por mais que nós conversemos com ele, ele continua com as suas escolhas infelizes, a depender da nossa condição financeira, nós podemos mudar de residência. Mas quando nós estamos na nossa família e não nos ajustamos com ela, não há como mudar de família. Nós podemos nos afastar dos nossos familiares, mas o problema vai conosco, onde quer que nós nos encontremos. Porque carregamos na intimidade do nosso coração este compromisso. É por isso que a vida em família é um grande desafio, onde nós necessitamos aprender a lidar com as diferenças, superando o nosso ego, para então convivermos bem com aqueles que estão ao nosso entorno, buscando, dentro da intimidade doméstica, o equilíbrio conjugal. Quando a esposa esbravejar, o marido fala baixo. Quando o marido chega daquela forma depois do trabalho de um dia exaustivo, a esposa ficará compreensiva. Mas o que acontece na nossa intimidade doméstica é justamente o contrário. Ao invés de nós buscarmos o equilíbrio, nós desequilibramos ainda mais. Nós entramos na mesma sintonia do outro, abaixamos a nossa sintonia, com palavras às vezes de baixo calão, violentando verbalmente aquele que está ao nosso lado, dizendo muitas vezes aquilo que não gostaríamos no momento de raiva.
Raul Teixeira, o companheiro e divulgador da doutrina espírita do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, contou em uma de suas palestras uma experiência que gostaríamos de compartilhar. Certa tarde, ele estava no seu apartamento em Niterói, quando chamou no interfone. Ele atendeu, era um amigo que há muito tempo ele não via. Então o amigo subiu e quando Raul abriu a porta, era um amigo que chorava muito. Raul o abraçou, convidou-o para entrar, eles se assentaram à sala e Raul disse: o que foi? Ele foi direto ao assunto. Raul, eu não suporto mais. Eu quero me separar da minha esposa. Raul ficou um tanto quanto assustado, porque ele acreditava que o casal se dava muito bem na intimidade, e disse: mas por que você quer se separar da sua esposa? Há quantos anos vocês estão juntos? Há 16 anos. E qual é o motivo de querer se separar dela? Ah, Raul, eu e a minha esposa somos incompatíveis. E Raul começou a sorrir. O amigo fechou o senho, parou de chorar e disse: Raul está rindo da minha desgraça? Não, estou rindo pelo que você acaba de falar. O quê? Que eu e minha esposa somos incompatíveis? Mas você demorou 16 anos para descobrir que você e a sua esposa são incompatíveis? Eu posso te fazer uma pergunta? Pergunte o que você quiser. Quando a sua esposa grita com você, o que você faz? Eu grito mais alto ainda. Lá em casa eu tenho que mostrar para ela quem manda. E quando vocês ficam sem conversar por algum tempo, o que acontece? Ah, é ela que pede desculpas. Porque é a mulher que tem que pedir desculpas ao homem. Ele era bem machista. E quando ela pede desculpa, o que você faz? Fico mais uma semana sem falar com ela, para ela aprender o valor do silêncio. Então você e a sua esposa são perfeitamente compatíveis. E é por isso que o relacionamento não está dando certo. Todas as vezes que nós nos relacionamos com uma pessoa igual a nós nos projetamos essa pessoa e não suportamos o outro porque não estamos suportando a nós mesmos. Você já levou para sua esposa café na cama? Ele arregalou os olhos, o amigo de Raul, disse: está ficando louco, Raul? Isso é coisa de mulher. Ela já levou o café na cama para mim várias vezes, porque ela se lembra do dia do primeiro beijo, ela lembra o dia que eu pedi ela em casamento, ela se lembra do dia do nosso casamento, todas as datas festivas ela quer comemorar. Então isso é coisa de mulher. E logo a logo se despediu do Raul, porque ele foi buscar um conselho com Raul. E quando nós vamos buscar conselho com alguém, é algo terrível. Porque todas as vezes que nós pedimos conselho a uma pessoa, nós já estamos projetados no conselho que nós queremos receber. Se a pessoa disser o que nós queremos escutar, é ótima conselheira. Mas se ela disser o que nós não queremos escutar, é péssima. Vamos procurar alguém que seja conivente com aquilo que nós desejamos fazer. E logo, logo, ele se despediu e se foi. Alguns meses se passaram e Raul Teixeira encontrou-se com um casal num shopping da cidade. Os dois estavam de mãos dadas, como dois pombinhos enamorados passeando no shopping. E quando ela viu Raul Teixeira, também era sua amiga, ela veio correndo e disse: Raul, o que você fez com meu marido? Ele disse: não fiz nada. Ela disse: pois eu vou te contar. Nós estávamos há 15 dias sem conversar um com o outro. Há casos, não sei como conseguem, mas há cônjuges que ficam deitados na mesma cama sem conversar. 15 dias sem conversar, e eu acordei de manhã cedo, 7 horas, uma barulheira na cozinha, mas eu estava brigada com ele e fiquei deitada. Quando 7h30, ele abriu a porta. Abriu a porta e entrou com uma bandeja na mão, um bule, uma xícara, uma flor de plástico do lado,
e alguns biscoitinhos. Colocou em cima da cama a bandeja e me disse as palavras mágicas: eu te amo. E quando ele me disse eu te amo, eu comecei a chorar. Beijei-o e logo quando fui tomar o café, estava a borra pura. Então foi mais uma briga, foi outra briga, a cama. Mas ensinei para ele a fazer o café, porque da próxima vez o café vem mais gostoso. É preciso que dentro da nossa família, muitas vezes nós tenhamos esse amigo, mas o verdadeiro amigo que nos faz ver o lado positivo do nosso relacionamento. Porque é muito comum entre os casais, depois de um tempo, na rotina do dia a dia, o casal começar a se fechar somente no que é negativo. E até hoje não conheci nenhum casal que se uniu por causa do defeito que o outro tem. Eu vou me casar com você porque você é muito egoísta, eu adoro pessoa egoísta. Olha, eu vou me casar com você porque você é alcoólico e eu adoro pessoas chegando alcoolizadas em casa todos os dias. Nós nos casamos com alguém por causa das qualidades que essa pessoa possui. Mas depois, nós nos esquecemos dessas qualidades e queremos ver apenas os defeitos que eles têm. Então, se a companheira, ela chega para as suas amigas da repartição pública e diz: meu marido está chegando em casa mais tarde, às vezes alcoolizado, quer jogar futebol todo dia, já não sei mais. E as pseudo-amigas dizem: larga daquele traste, tem tanto homem por aí dando bola para você, você vai ficar com aquele homem que não te valoriza dentro de casa? E da mesma forma o marido, quando ele compartilha com seus pseudo-amigos sobre a postura da esposa: a minha esposa já não está correspondendo mais à intimidade sexual, estou tendo dificuldades com ela nesta área. E os pseudo-amigos dizem: mas tem tanta mocinha por aí, te desejando, vai ficar com aquela mulher dentro de casa? Mas o marido e a esposa, eles não querem outras pessoas, querem os cônjuges de volta. Então, muitas vezes é necessária a palavra amiga de alguém que faz despertar no nosso coração a luz do Evangelho. Porque na nossa família, a presença de Jesus, ela é indispensável. Em pequeninas posturas, que às vezes nós não damos valor, como essa frase que às vezes nós temos tanta dificuldade de dizer: eu te amo. Quando nós somos enamorados, são palavras que não saem da nossa boca, mas depois nós nos esquecemos dela. E muitos cônjuges dizem: mas a minha esposa está cansada de saber que eu a amo. Ou então a esposa também diz que o marido já sabe. Mas é tão bom nós escutarmos o outro dizer eu te amo, como também dizer a essa pessoa o quanto nós o amamos, a amamos, para que assim nós possamos restabelecer os nossos elos. Porque o amor é como um vaso de flor. É preciso ser cuidado, porque senão morre. É preciso levar adubo, é preciso levar ao sol, é preciso aguar, para que possa cada vez mais crescer, se desenvolver, florescer e principalmente iluminar e perfumar a nossa vida. É óbvio que ninguém vai dizer que o casamento é um mar de rosas. Isto é uma utopia, uma ilusão. Na atual conjuntura do planeta terrestre, no mundo de provas e expiações, adentrando o mundo de regeneração, as nossas famílias, que são constituídas com laços materiais, fortalecendo em elos espirituais, todos nós temos as nossas dificuldades, mas é preciso que nós tenhamos a lucidez para poder compreender aqueles que estão conosco na nossa caminhada, às vezes cedendo,
às vezes se calando, sabendo a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Um casal foi entrevistado por um jornalista. Eles estavam completando 75 anos de casado, o que é pouco comum nos dias atuais, bodas de diamante. E o jornalista, muito interessado, perguntou àquele venerando casal, já com a idade avançada, sentados no sofá, o que havia sustentado o casamento durante 75 anos. E é claro que a resposta foi o amor. Somente o amor sustenta um relacionamento por tantos anos. Mas o jornalista, indagador e curioso, logo perguntou: mas durante esses 75 anos, vocês não tiveram nenhuma discussão, nenhum momento atribulado em que pensaram se separar um do outro? A esposa ficou vermelha, o marido olhou para ela com o senho fechado, e o jornalista, com a sua perspicácia, ele logo percebeu que alguma coisa havia acontecido. Mas a esposa sorriu e disse: não, imagine, nós vivemos um mar de rosas. E o jornalista: mas não é possível. Todo casal tem um momento de dificuldade, alguma discussão, algum problema vivenciado na intimidade. Nunca tiveram. Então o marido ficou também constrangido diante da insistência do jornalista. Olhou para a esposa e disse: pode contar a ele. E ela contou. Para dizer a verdade, nestes 75 anos de casado, nós tivemos apenas uma discussão, que nunca mais repetimos. E quando foi? Perguntou o jornalista. No dia do nosso casamento. No dia do casamento? Sim, no dia do casamento. Nós optamos fazer um casamento na zona rural da nossa cidade. Eu entrei vestida à moda antiga, numa carroça. Foi algo bem rústico. Fizemos o casamento, muitos convidados. Logo depois foi a festa. E o meu marido, quando nós saímos da festa, ele me levou à cidade, onde nós iríamos passar a lua de mel. E para sair da festa, saímos na carroça, puxada por um jumento. E quando estávamos os dois enamorados na estrada, indo em direção à cidade, o jumento empacou na estrada. E o meu marido, assentado do meu lado, olhou para o jumento e disse: não é hora de você empacar. Vamos à frente. Deu-lhe uma chicotada e disse: ande, porque senão eu te mato. E então o jumento andou. Mas aí, a alguns metros de distância, o jumento empacou pela segunda vez. Empacou. E então o meu marido olhou para o jumento, agora mais nervoso. Eu já te disse que se você empacar, eu vou te matar. Não é hora de fazer empacamentos na estrada. 2. E então nós seguimos adiante. Mas pela terceira vez, o jumento empacou na estrada. O meu marido, nervoso, desceu da carroça, pegou uma espingarda que estava atrás da carroça e atirou no jumento, aos meus olhos. O jumento caiu ao chão morto. Eu olhei para o meu marido e disse: meu bem, mas não era necessário isso. Então ele olhou para mim e disse: E eu silenciei, nunca mais briguei com ele, porque não queria escutar o 2, muito menos o 3. Também não cheguemos aos absurdos, não é mesmo? Para descontrairmos, porque quando falamos de família, nós às vezes ficamos receosos, porque os problemas familiares são iguais em todos os lugares, nas Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, qualquer lugar do mundo, porque somos individualidades com os nossos problemas interiores, que projetamos também dentro da nossa família. Se o casamento não está indo bem, é preciso ver onde está o problema. É como um carro, quando está dando problemas, é preciso olhar o óleo, a lubrificação, é preciso olhar os pneus, para que o carro continue andando. Porque Emmanuel,
Pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, ele vai nos dizer que a família, ela pode ser comparada a um comboio, a um trem, onde a mulher é o maquinista e o homem é o chefe. Justamente naquela ideia que nós temos, através da Bíblia Sagrada, quando nos colocam os profetas, e mais tarde Paulo de Tarso, nas suas cartas, que o homem é a cabeça da mulher. E a mulher deve ser submissa aos homens. As mulheres adoram essa frase de Paulo de Tarso, que devem ser submissas aos seus maridos. Muitos dizem que Paulo de Tarso era machista, mas é porque não compreenderam a teologia paulina. A palavra submissão no texto bíblico, ela não significa a mesma forma do que do ponto de vista militar, porque a submissão, no que diz respeito ao aspecto militar, é nós seguirmos ordens da forma que foi comandado. A submissão do ponto de vista espiritual, uma linguagem teológica, ela significa nós estarmos juntos, nós caminharmos lado a lado, submetendo um ao outro para chegar ao consenso, ao denominador comum, para que a nossa família seja construída. E muitos, ao analisarem a carta de Paulo, não entendem, porque ele também traz a função do homem, ser a cabeça da mulher e amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Nós não podemos mensurar o que seja isto. O marido amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Como foi que Jesus amou os seus seguidores, a sua igreja, senão doando-se até a morte. Foi levado ao madeiro da cruz pela incompreensão humana, carregou a sua cruz para nós aprendermos a carregar a nossa. E na última ceia, deu o exemplo da humildade, quando lava os pés dos seus seguidores, dizendo que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor de todos. Então, a espiritualidade, ela vem nos trazer diversas nuances sobre a nossa convivência familiar, de forma que nós, homens e mulheres, dentro deste contexto, possamos cumprir com as nossas funções, chegando ao equilíbrio no respeito mútuo, perdoando não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. No grande ensinamento trazido por Jesus, quando Simão Pedro questiona ao mestre, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão 7 vezes? E ele diz, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós já paramos para pensar, por que foi que Jesus disse 70 vezes 7? Por que ele não disse 100 vezes 2, 20 vezes 4, 80 vezes 3? Por que 70 vezes 7? Havia uma tradição judaica, desde o Antigo Testamento, no livro Gênesis, que narra na história mitológica de Adão e Eva, que eles tiveram um tataraneto chamado Lameque. E Lameque, ele tinha 2 esposas. Um dia ele chegou na sua casa e disse às suas esposas, aqueles que me perseguirem, e também a minha família, eu perseguirei, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E foi a partir daí que uma simples frase, colocada na Torá hebraica, tornou-se uma lei para o povo judeu. Eles acreditavam que precisavam perseguir aquele que feriu
70 vezes 7. E era a ocasião que Jesus tinha de modificar aquele conceito. Mas quando nós lemos as páginas do Evangelho, muitas vezes nós interpretamos segundo os nossos interesses pessoais. E os biógrafos de Chico Xavier contam que certo dia uma senhora foi procurá-lo em Pedro Leopoldo, muito sofrida. Cidades do interior todos conhecemos a todo mundo. E quando ela ali chegou, sofrida, disse ao Chico: sou Chico, eu quero me separar do meu marido. 35 anos casada com ele. Desde o dia que nós nos casamos até ontem à noite, ele chegou alcoolizado. E eu já não suporto mais. Ele nunca me violentou fisicamente, mas verbalmente todos os dias. E o Senhor o que me diz? Chico Xavier olhou para ela com muito carinho e disse: minha irmã, o Evangelho de Jesus nos ensina que o Mestre veio à Terra não para os saudáveis, mas para os doentes. Não para os felizes, mas para os desditosos. Seu marido está doente, leva a sua cruz até o fim. Ame o seu marido e tu poderás encontrar a própria redenção. Sou Chico, mas o senhor não sabe o que eu sofro com ele. Nós sempre temos os nossos desculpismos. Eu sou uma mulher analfabeta, que não sei ler, não sei escrever. Mas eu sei escutar muito bem. E foi aqui na casa espírita, que eu escutei um orador falando que um dia Simão Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E eu fiquei matutando com os meus botões. Quanto seria 70 vezes 7? Cheguei em casa, chamei a minha vizinha e perguntei: você sabe quanto é 70 vezes 7? Ela disse: sei não, sou analfabeta também. Mas o meu filho sabe. E chamou o filho dela, que veio com uma coisinha na mão, a calculadora, seu Chico, e deu a resposta em segundos: 490. É 490, não é, seu Chico? Chico, sem entender nada, disse: minha irmã. Então, Chico, um ano tem 365 dias. Se eu pegar 365 dias e multiplicar por 35 anos que eu estou casada com meu marido, dá mais que 490, não dá, seu Chico? Dá, minha irmã. Então já perdoei mais que o Evangelho manda, posso me separar do meu marido. Minha irmã, disse o venerando apóstolo da mediunidade. Emmanuel está aqui presente, dizendo que é 490 vezes cada ofensa, cada uma que... Mas sou Chico, isso é para a eternidade? Mas quem ama, ama sempre, perdoa incondicionalmente. Vai, minha irmã, e leva a sua cruz até o fim. E ela saiu pisando duro, porque não era o que ela queria escutar. Foi outra que foi buscar conselho. E quando ela saiu, os amigos que conheciam, e também a Chico, disseram: mas Chico, essa mulher sofrida, foi Emmanuel. Uma semana depois, o marido dela desencarnou. E o Chico foi no velório, porque ele conhecia a senhora. Quando ele chegou, lá vem a senhora chorando. Ela abraça o Chico e diz: sou Chico, agora o que vai ser de mim que meu marido se foi? Porque nós só valorizamos quando perdemos os entes queridos. Mas o Senhor foi o responsável por eu levar a minha cruz até o fim. Eu suportei o meu marido até o último dia da sua vida. E naquele momento, Emmanuel apareceu atrás da senhora, colocou dedos nos lábios e disse: Chico, não diga nada a ela, mas na próxima reencarnação, eles vão vir juntos novamente, como marido e mulher. Porque ela suportou o marido até o fim, agora vai ter que amar até o fim. Então já sabem, não é? Está suportando o marido, a esposa, o filho. Na próxima reencarnação, juntos de novo. É melhor aproveitar agora o momento.
É por isso que Jesus nos disse: reconciliai com teu adversário enquanto estiver a caminho com ele. São as oportunidades que vão batendo à nossa porta. Mas se o grande desafio de uma família no casal é esse respeito mútuo, é perdoar-se, compreender o outro, os desafios se tornam ainda maiores quando chegam os filhos. Os filhos, os rebentos que Deus nos confia, para que nós possamos educar e reeducar. A educação é um assunto que vem sido abordado desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, o grande filho da escola de Protona na Grécia, ele dizia: eduquemos os nossos filhos, para que não tenhamos que punir os adultos mais tarde. E Allan Kardec, o nosso codificador, excelente educador, durante toda a codificação, ele nos fala da responsabilidade da educação. A educação moral, não a educação dada pelos livros, porque isto é instrução. Nós confundimos muito as duas palavras, instrução e educação. Instruir alguém é levar o conhecimento. Educar alguém é tirar de dentro o conhecimento. E na família, junto dos nossos filhos, nós temos o trabalho de educar e reeducar. Estes espíritos que são colocados na intimidade doméstica para que nós possamos construir uma vida mais feliz. Pois desde pequenos, eles vão demonstrando as suas tendências positivas e negativas. Mas, lamentavelmente, na sociedade em que nós vivemos na atualidade, nós temos transferido a educação dos nossos filhos, terceirizando, passando para a babá, para os avós, para a escola ou mesmo para a religião. A babá, ela nos merece o mais profundo respeito. Mas a babá, ela não é a responsável de oferecer a moralidade ao nosso filho. Ela é uma profissional paga, que tem sentimentos naturalmente pelo nosso filho, mas que não tem essa incumbência de corrigi-lo, senão atender às suas necessidades diárias. Mas o que muitas vezes acontece? O nosso filho, ele tem muito mais respeito pela babá, que fala uma vez e a criança obedece, do que pelos pais, que fala, xinga, coloca de castigo e a criança continua desobedecendo, porque não tem referência nos seus pais, mas na babá que cuida dela. Os avós não são os responsáveis por educar os seus netos. Aliás, dizem os psicólogos, e não são palavras nossas, desculpem as vovós e vovôs presentes, que os avós, em alguns casos, são os principais deseducadores dos seus netos. Porque os avós querem curtir os netinhos. O seu tempo já foi com seus filhos. E é muito comum os filhos dizerem aos seus pais: na minha época o senhor não deixava fazer isso. Por que agora deixa os seus netos fazerem? Porque agora não é a época dos avós educarem. Mas numa palestra, meus amigos, nós dissemos isso. E uma avó veio nos procurar no final. Ela disse: o Ellerson, gostei muito da sua palestra, só não concordo com uma tese. Eu disse: qual? A de que os avós são os principais deseducadores dos netos. Eu sou avó e sou excelente educadora. A minha neta fica comigo o dia todo. Eu disse: que bom. Então a senhora é exceção. E existem exceções, é claro, avós que são excelentes educadores. Que bom que a senhora é exceção, mas eu volto a repetir que a tese não é minha, é dos psicólogos. E ela não gostou e saiu. Mas o pior ainda estava por vir, quando nós descobrimos que íamos ficar hospedados na casa dela. E então nós fomos dentro do carro sem dar uma palavra, ela no banco de trás em silêncio,
E nós chegamos. Quando chegamos na residência, ela desceu e disse: vou acender a casa, aguardem aqui. Nós aguardamos, estávamos com um amigo. E quando nós entramos na casa, na sala principal, havia um quadrinho na parede muito interessante. Na casa da vovó, pode tudo. Quando nós olhamos para o quadrinho, ela ficou desconcertada, subiu numa cadeira, tirou o quadrinho da parede e disse: nem tudo, não é, Weller? Só nem tudo. Eu disse: nem tudo. Daí a pouco um barulho no portão, ela correu na janela e disse: é a minha netinha. E veio correndo, pegou todos os bibelôs de vidro que estavam sobre a mesa principal e colocou em cima da estante. Os controles remotos da televisão, do DVD, do som, ela colocou dentro de uma gaveta, trancou, tirou a chave e colocou dentro de um potinho que estava na estante. E a netinha chegou. E nós tivemos certeza que a tese dos psicólogos são corretas. Porque na casa da vovó podia tudo. Ao invés dela ensinar para a neta que não era para pegar no bibelô de vidro ou não mexer no controle remoto, ela preferia tirar de perto. A escola também não tem essa função. Hoje a pedagogia está mudando a sistemática de ensino, porque nós, os pais irresponsáveis, não estamos cuidando dos nossos filhos, não estamos educando. E quando a escola manda o bilhetinho da famosa reunião de pais, nós dizemos: mas eu pago tão caro para essa escola, ela que resolve o problema do meu filho. E se nós não nos preocupamos com a educação dos nossos filhos, quem é que se preocupará? E a religião também não tem essa função. A religião, ela tem apenas a função de jogar a semente. Mas quem cuida da semente é a família, na intimidade do lar. Então nós vamos transferindo o nosso compromisso, dizendo aquela famosa frase: eu não tenho nada a ver com isso. E vamos jogando para os outros a nossa responsabilidade. Até uma história, talvez muitos dos senhores conheçam, de um ratinho que estava muito triste. Ele vivia dentro da sua casa e um dia ele resolveu passear para se alegrar. Estava com vontade de comer queijo, bem se vê que é um rato mineiro. E quis então sair da sua casa e chamou um companheiro para ir junto com ele, que também estava tristonho. E os dois saíram então da casa e entraram na sala principal da residência onde eles moravam. E logo que saíram, eles viram uma ratoeira com queijo colocado, mas eles já sabiam do que se tratava. Os dois olharam para o outro e disse: vejam, eles querem nos pegar, mas nós não vamos cair nessa ratoeira. E foram andando pela casa. Quando chegaram na cozinha, haviam 2 ratoeiras. Nossa, essa família está preparada. Eles querem nos pegar. E ficaram tristonhos, porque estavam com vontade de comer queijo. A alegria havia despontado, mas logo, logo perderam a alegria, porque não tinham queijo para comer. E resolveram compartilhar. Eles tinham que contar para alguém o problema que estavam vivenciando. Então resolveram ir no galinheiro. E quando chegaram no galinheiro, encontraram Dona Galinha, que estava muito triste também, porque os pintinhos não estavam indo bem na escola, o galo estava cantando de galo na outra freguesia, chegava sempre muito tarde. Então a galinha estava tristonha ali no galinheiro, e os ratinhos, desejosos de contar o que havia acontecido, logo disseram: Dona Galinha, você não sabe o que está nos acontecendo. Os donos da casa prepararam várias ratoeiras. Eles querem nos matar. E você, em que pode nos ajudar? E Dona Galinha, fechada nos seus próprios problemas, disse para os ratinhos: eu não tenho a ver nada com isso. Ratoeira não me pega. E os 2 ratinhos saíram tristonhos do galinheiro. Para quem eles poderiam falar alguma coisa, lavar a sua alma, as suas dores, e resolveram ir no chiqueiro, falar com o senhor porco. Quando chegaram no chiqueiro, o porco também estava bastante tristonho, porque
que o seu primo estava com gripe suína e ele estava com medo de também apresentar a enfermidade. E então, quando os ratinhos chegaram e contaram para o porco, você não sabe o que está acontecendo. Os donos da casa querem nos matar, colocaram ratoeiras espalhadas pela casa. E o porco nem esperou os ratinhos terminarem. Deus do céu, eu não tenho nada a ver com isso. Ratoeira não me pega. E os ratinhos praticamente foram expulsos do chiqueiro. Eles foram andando aquele quintal da grande fazenda, quando então resolveram falar no curral com a dona Vaca. Dona Vaca, os donos da casa querem nos matar, há ratoeiras espalhadas por todos os lugares. A dona Vaca olhou com desdém e apenas respondeu para eles, mu. E eles saíram correndo, de medo da vaca. E voltaram para casa, mais tristes do que saíram. Estavam sozinhos, não podiam contar com ninguém. No outro dia pela manhã, quando a dona da casa se levantou, ela acordou meio dormindo, meio acordada, e na sala estava descalço, pisou na ratoeira. E quando ela pisou na ratoeira, o seu dedo ficou prensado, machucou muito. Passaram remédio, mas daí a pouco foi inchando. O marido, muito preocupado, disse, precisamos ir ao hospital, deve ter infeccionado. Levou a esposa no hospital e ela precisou ficar internada 2 dias para cuidar daquele ferimento. Quando melhorou a infecção, o médico deu alta, mas ela estava bem debilitada. Chegaram em casa, o marido então olhou para a dona Maria, que era auxiliar doméstica, e disse, Marlene está muito mal. Vá no galinheiro, mate a galinha e faça uma canja para ela tomar. E logo, logo, a galinha foi pega, foi morta e fizeram a canja. Ela que não tinha nada a ver com isso, logo, logo, virou canja para a dona Marlene. Dona Marlene tomou a canja. Mas quando as pessoas da cidade souberam que dona Marlene estava adoentada, alguns amigos disseram, nós precisamos ir visitar dona Marlene. Ela precisa de visitas, está tristonha. Vamos telefonar ao compadre e dizer que nós vamos visitá-la no final de semana. E o marido de dona Marlene ficou preocupado. E disse então, nossa Maria, vai vir muita gente para o almoço. Precisamos fazer um almoço muito bem requintado para as visitas que vão chegar. Vá no chiqueiro e mate o leitão. Vamos fazer leitão assado. E então o leitão, o porco, que não tinha nada a ver com isso, ele logo, logo foi morto para ser servido às visitas. As visitas vieram, Marlene ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela recuperou-se. E quando ela recuperou-se, o marido resolveu dar uma festa, um churrasco, estilo gaúcho, e chamou então todos para poder vir participar da festa, matando a vaca, que não tinha nada a ver com isso. Então, quando nós achamos que não temos nada a ver com isso, muitas vezes nós somos convidados a entrar na situação para podermos aprender. Porque o filho mal educado do vizinho pode ser aquele que vai casar com a nossa filha no futuro e vai trazer experiências difíceis para dentro da nossa família. Aquilo que não dá certo na casa do outro pode influenciar diretamente na nossa casa. A educação dos nossos filhos, ela se faz principalmente pelo exemplo. Aliás, Albert Schweitzer, ele tem uma frase extraordinária. Ele diz que a educação não é a melhor maneira de se educar alguém, o exemplo, mas é a única maneira. É o nosso exemplo, conforme também diz Madre Teresa de Calcutá, que arrasta as multidões. Porque as palavras apenas comovem. E hoje, dentro da nossa família, a grande dificuldade que nós estamos tendo
na relação com os nossos filhos de autoridade é a falta do exemplo. Talvez muitos de nós que estamos aqui presentes nessa tarde, no nosso tempo de criança, quando o nosso pai nos olhava, nós tínhamos a exata certeza do que ele queria. Hoje os pais olham, gritam, põem de castigo, fazem tudo e a criança continua sorrindo. Não há relação de autoridade, mas de autoritarismo. Se você fizer isso, eu te arrebento. E o menino deixa de fazer para não ser arrebentado. Não é porque aprendeu. Na primeira oportunidade ele vai fazer. E a criança bem educada, ela age da mesma forma, longe e perto dos seus pais. Porque há pais que dizem assim, perto de mim o meu filho não faz isso, mas longe ele faz. Não é muita diferença. Então é preciso nós construirmos, pouco a pouco, a relação educacional com os nossos filhos, com o exemplo que nós damos. Desde as pequeninas coisas, que às vezes nós achamos que não tem significado algum. A criança está aqui no shopping com a mãe, e o menino começa a fazer birra, porque quer comprar alguma coisa. E a mãe não tem dinheiro, não quer dar, e o menino gritando, o menino gritando. A mãe abaixa, sacode o menino e diz, cala a boca, menino, você por acaso é mulherzinha? E o menino engole o choro, porque ele não é mulherzinha. Mas ela está passando para ele 2 terríveis preconceitos. Primeiro, que o homem não chora. Não sei quem disse isso, que o homem não chora. Não chora, depois tem infarto, fica guardando para dentro a emoção, ao invés de colocar para fora. E o segundo, que quem chora é mulher. Mas não é qualquer mulher, é a mulherzinha. Então, quando esse menino cresce e vê a sua mãe chorando dentro de casa, o que ela é? Uma mulherzinha. Quando ele se casa e vê a sua esposa chorando, o que ela é? Uma mulherzinha. Numa frase que nós dissemos, que às vezes nós achamos que não teve significado. Hoje, os consultórios terapêuticos, em que muitos de nós frequentamos, os maiores conflitos se encontram na época da nossa infância. Alguns deles na época da gestação, palavras mal colocadas, situações mal vivenciadas, que marcaram a intimidade do nosso coração. Mas a reflexão que nós gostaríamos de trazer para nós que somos espíritas, já que o nosso tema é evangelizar a família com o roteiro, modelo e guia Jesus, é que nós oferecemos aos nossos filhos, conforme já foi dito durante todos esses 2 dias, a melhor educação educacional, no que diz respeito à intelectualidade. Oferecemos o melhor vestuário, a melhor alimentação, os melhores amigos, a melhor casa, mas não oferecemos a eles a melhor religião. E qual é a melhor religião? É aquela que nos trouxe respostas. Se para o católico, a Igreja Apostólica Romana respondeu às suas indagações, através dos sacramentos lhe trouxe iluminação interior, para ele o catolicismo é a melhor religião. Como para os protestantes, se no encontro com Jesus, ao mergulhar nas águas, transformaram as suas vidas, para eles o protestantismo é a melhor religião. Como para nós que somos espíritas, a melhor religião é o espiritismo, que nos respondeu às incógnitas humanas, quem sou, para onde vou, por que estou aqui. Mas hoje, no nosso movimento espírita, a grande dificuldade que nós estamos vivenciando nas nossas instituições é a ausência das crianças e dos adolescentes. E é preciso nós avaliarmos por que isso acontece. 2 motivos básicos. O primeiro, a casa espírita. Quando a casa espírita não se prepara, quando os evangelizadores não falam a linguagem infantil ou juvenil, é claro que a criança e o adolescente se afastam, porque não encontram ressonância. Mas hoje as federativas, de uma maneira geral, e aqui no Rio Grande do Sul, um trabalho maravilhoso realizado pela FERGS, na evangelização infantil, propicia aos evangelizadores um arsenal de trabalho. Então, os evangelizadores têm se preparado. Então, qual é o outro problema? A família. Porque a família não incentiva os seus filhos a participarem.
Se o nosso filho, amanhã, segunda-feira, disser para nós de manhã cedo, hoje eu não vou na escola, o que nós dizemos a ele? Hoje você vai na escola. E ele vai chorando, mas ele vai. Hoje eu não vou escovar dentes para dormir. Ah, vai escovar dentes para dormir. Colocamos a pasta de dente na sua escova, levamos o menino no banheiro, ele chorando. Às vezes escovamos o dente, mas ele escova. Hoje eu não vou almoçar. Ah, vai almoçar. Por que quando ele diz hoje eu não vou evangelização, nós deixamos? Porque não é tão importante assim. Porque se fosse importante, nós diríamos, hoje você vai à evangelização. É preciso nós darmos o exemplo ao nosso filho. Mas o problema é que ele vê os pais, no dia da reunião pública, no dia da tarefa, saindo e dizendo assim, hoje é dia. Saem arrastados de casa. Na hora do culto no lar, que é o momento de trazer Jesus para dentro da casa, as famílias vão arrastadas, porque tem que desligar a programação maravilhosa da Rede Globo Televisão, sempre muito instrutiva. É o último capítulo da novela que vai desvendar quem matou quem. Ou então é a partida de futebol do time do coração. E assim, os pais vão transmitindo aos seus filhos o valor que tem a sua religião. Como é que num final de semana, num dia de sol, numa cidade litorânea como o Rio Grande, os pais vão querer levar os filhos para dentro da casa espírita? Quando eles vão passear no shopping, vão à praia, é claro que não há competitividade, porque a criança, ela não tem a referência. Há um espiritista já desencarnado nordestino, chamado Celso Martins, em que ele diz, come do meu feijão, é da minha religião. Parece duro e ditador. Mas quando diz respeito a coisas que nós achamos importantes, por que nós somos ditadores? E quando se trata de algo que é importante, nós deixamos para depois. Ah, meu filho, quando crescer, ele vai escolher. Escolher o quê? Se ele não tem referência. Se ele não teve justamente o entendimento do que escolher. Mais tarde, quando ele se tornar adulto, quando ele tiver a sua liberdade de escolha, ele então poderá fazer o seu caminho. E Emmanuel diz isso no livro Consolador. Quando questionam ao benfeitor dos filhos recalcitrantes, quando os pais oferecem a melhor educação e os filhos permanecem recalcitrantes, o que fazer? E Emmanuel diz, palavras textuais dele, quando os pais utilizam da melhor educação, inclusive da severidade, e os filhos desejam seguir outro caminho, deixai-os ir, porque a vida ensinará. E a vida sempre ensina. A vida, muitas vezes, é esse aguilhão que nos traz de volta ao caminho que um dia nós abandonamos. Tal qual o filho pródigo, que ao pedir a herança para o seu pai, recebe o filho mais jovem. E o pai lhe dá. E ele vai viver os seus sonhos, os seus ideais, a sua ilusão e a sua fantasia, típico dos jovens. Até que quando chafurdado na lama, dando comida a porcos sem poder se alimentar, ele decide voltar para casa. E o pai, amoroso, porque é muito curioso, se fôssemos nós com o filho pródigo, estaríamos do lado de fora esperando, eu sabia que você ia voltar, né? Agora voltou para os braços do papai. Mas não, o pai é amoroso, o pai é justo, o pai é bom, e recebe o seu filho, não espera o filho chegar, vai ao encontro dele, manda fazer uma festa, porque o filho estava morto e agora havia revivido. Então, na nossa família, nós somos convidados a todo instante a trazer Jesus para dentro. Que Jesus não apenas passe pelo nosso lar, mas que faça morada dentro dele. E nas páginas do Evangelho, já que nessa tarde o convite é para que nós possamos meditar sobre Jesus como modelo e guia para a família, nós gostaríamos de nos relembrar de uma figura extraordinária que deu exemplo da verdadeira família, que entrou para as páginas do Evangelho como uma mulher destemida,
a mulher que verdadeiramente ama. Eles moravam na cidade de Cafarnaum, num grande palacete. Ela era patrícia romana, casada com o intendente de Herodes Antipas. Era chamada na cidade de Joana de Cusa. Vivenciava grandes dificuldades na intimidade doméstica, porque o marido era alcoólico, envolvia-se em jogatinas e também com relacionamentos extraconjugais. Ela via o seu marido cada dia mais chafurdar-se no pântano de si mesmo, ia fazer as suas oferendas aos deuses do panteão romano, mas parecia que eles não a escutavam. E o coração de Joana amargurado. Numa noite em que ela aguardava pelo marido e ele chegou alcoolizado, eles tiveram aquela discussão que há entre os casais na sala. Subiu as escadarias do palacete, onde ficavam os aposentos, e Joana debruçou-se no triclínio, espécie de um sofá daquela época, e chorou amargamente. Quando alguém lhe tocou nos ombros, e quando ela ergueu os olhos marejados de lágrimas, era a sua serva, que lhe dizia: não chores, senhora. Não chores, porque aqui em Cafarnaum chegou o grande rei, aquele a quem aguardamos desde há muito tempo. Ele traz bom ânimo para os desesperançados, ele quebra as nossas algemas, ele nos liberta da escravidão de nós mesmos. E eu quero lhe convidar para que a senhora venha comigo escutar a mensagem de Jesus de Nazaré. Joana ficou encantada com aquele homem sem o conhecer. Disse: mas esse homem parece um Deus. E a serva disse: não um Deus, mas o representante dele aqui na terra. Amanhã ele falará à multidão no mar da Galileia. Venha, senhora, escutar. E no dia seguinte, quando Cusa saiu para trabalhar, Joana resolveu ir escutar Jesus. Mudou as suas vestes, colocou sobre a cabeça o manto pesado da Líbia e lá foi escutar a mensagem do Nazareno. Quando no barquinho, dentro das águas calmas do lago de Genezaré, também chamado lago do Tiberíades, eis que Jesus surge. A cantilena do vento traz a mensagem abençoada do meigo Rabi, que toca profundamente o coração daquela mulher. E à medida que Jesus falava, Joana sentiu seu coração transbordar de alegria como nunca antes sentira. E quando ele termina o seu sermão, ela volta para casa revigorada. Era uma outra mulher. Conta a Cusa o que escutara, a mensagem do Rabi, e Cusa odiou. Ele tinha muitos ciúmes de Joana. Ele jamais iria aceitar a Jesus de Nazaré, mas não podia impedi-la, já que ela era patrícia romana e tinha direito à liberdade. Mas ela, para respeitar o marido, só ia escutar Jesus quando o marido não estava em casa. E muito embora aprendesse da fonte inesgotável de amor e sabedoria, que é o Evangelho de Jesus, ela não suportou e pediu à serva para marcar uma entrevista com Jesus. Ela queria falar comigo, Rabi. E foi na casa de Simão Pedro, onde se deu tantos e tantos encontros, que ajoelhada aos pés de Jesus em prantos, Joana lhe diz: Senhor, Rabone, que quer dizer mestre, eu já te esperava desde antes, Joana. Ela, assustada, lhe perguntou: mas tu sabes o meu nome sem nunca ter me visto? Eu sou bom pastor e conheço a todas as minhas ovelhas. Ó Senhor, eu aqui estou, porque quero seguir teus passos. Eu quero tornar a sua discípula. Eu quero sair da minha casa e estar contigo por onde tu fores, porque a tua mensagem repletou meu coração de paz. Eu posso te dizer: eu te amo.
Jesus tomou das mãos daquela mulher e lhe disse com a voz dúlcida como um favo de mel: Tu me amas, Joana? Eu te amo, Senhor, com todas as forças do meu ser. Tu me amas verdadeiramente, Joana? Eu seria capaz de dar a minha vida por ti. Se tu me amas, como dizes, volta para a tua casa e ama ao teu marido Cusa. Eu não vim à terra para os nobres, mas para aqueles que são vulgares. Eu não vim à terra para os saudáveis, mas para os doentes. Volta, minha filha, e dá o seu testemunho, para que um dia que não está nem muito longe nem muito perto, eu possa te pedir a tua vida. Mas agora vai e ser fiel. A entrevista estava terminada. Joana levanta-se do chão onde estava prostrada. Ela segue adiante, saindo da casa de Simão. E quando ela está pisando nos seixos, nas pedrinhas à beira do mar, ela sente uma vontade irresistível de olhar para trás. E quando ela olha, Jesus está do lado de fora, recostado numa tora de madeira, no largo alpendre que envolvia o casebre de Simão, e ela pôde escutar as últimas palavras de Jesus: vai e ser feliz. E ela foi. Cusa não mudou seu comportamento. Foi Joana que transformou o modo que vivenciava aquelas experiências. Ele lhe deu 2 filhos. Perdeu tudo o que possuía com as jogatinas. Perdeu o cargo de intendente de Herodes Antipas. Logo, logo se transferiram para Jerusalém, quando Jesus foi crucificado. Depois eles foram para Roma, na mais profunda miséria. E Joana ficou viúva, porque Cusa não suportou a dor de perder tudo o que tinha. E agora tinha que trabalhar para cuidar dos 2 filhos. Se o meu mestre trabalhou e foi carpinteiro, por que não posso trabalhar de forma digna para trazer sustento aos meus? E os anos foram se dobrando. Joana, já encarquilhada pelo tempo, a velhice chegou. Quando estava no mês de agosto do ano de 68, ela escutou rumores que na Via Ápia Antiga, nas catacumbas, os cristãos estavam se reunindo para estudar o Evangelho de Jesus. Nero já perseguia aqueles que eram os cristãos. Ela soube que naquele dia Pedro, Simão de Cafarnaum e Paulo de Tarso, convertido da estrada de Damasco, estariam pregando. E uma vontade enorme, uma estranha saudade de Jesus. E ela resolve ir ao encontro daqueles que ela tanto amava. E o filho mais novo, disse para ela: é perigoso, minha mãe, eu irei contigo. E mesmo não sendo cristão, ele vai às catacumbas para poder acompanhar a sua genitora. E quando chegam ali, escutam a mensagem do Evangelho relembrada por Simão e Paulo. E quando estão no auge da pregação, os soldados de Tigelino fecharam todas as entradas, a mando de Nero, e leva aquele magote de homens e mulheres para a prisão. Paulo e Pedro foram levados à Fortaleza Antônia e os demais ao circo romano. O filho de Joana gritava: eu não sou cristão. Mas quem acreditaria? Ele estava junto dos demais. E naquele 27 de agosto de 68, naquele verão abrasador de Roma, que às 22h30 o sol ainda está escaldante, ali na arena está aquela mulher com os cabelos esbranquiçados, amarrada a um poste de madeira, as achas de lenha nos seus pés, o corpo embebido de breu, e ao seu lado, o jovem, o seu filho,
que também encontrava-se da mesma forma. O soldado impiedoso, à frente de Joana, lhe diz: que te fez este Nazareno? Te seduziu, morreu numa cruz e agora vai te deixar morrer. Tu és Patrícia Romana, abjura Jesus, ajoelha-te aos pés de Nero, para que possas ser liberta. Ela ergue os olhos e diz: eu não abjurarei a Jesus. Eu amo a Jesus de Nazaré. E o filho que está do seu lado começa a gritar: abjura minha mãe, abjura Jesus por mim que sou seu filho. Eu odeio a Jesus, eu não sou cristão. Abjura por mim se tu me amas. Cala-te, meu filho. Um dia eu abjurei a Jesus por amor a seu Pai. Eu espero por este dia desde há muito. Não faça este momento ser tão doído ao meu coração. E o soldado, para fazer com que o sofrimento de Joana fosse maior, ele ateia fogo aos pés do filho dela. As labaredas sobem, ele urra como se fosse um animal. A multidão estava em silêncio, assistindo o espetáculo de horror. E ela não verte uma lágrima. A cabeça baixa, porque ela compreende a ignorância humana, que nós, os homens, somos capazes para apagar a luz divina dentro dos nossos corações. E quando ele está consumido, o soldado, então, com a chama fumegante, ateia fogo nos pés dela. As labaredas sobem e ele, gargalhando, lhe diz: foi isto? Foi isso que o teu mestre te ensinou? Apenas a morrer por ele? E ela, buscando forças onde não tinha, ela lhe diz: não apenas a morrer, mas a te amar e a te perdoar. E asfixiada pela fumaça negra, ela tomba a cabeça, quando duas mãos dadivosas estão distendidas, e aquela voz que ela tanto conhecia lhe diz: vem, minha filha, um dia eu te disse que pediria a tua alma, e este dia chegou. Vem agora e ser feliz. E nos braços de Jesus, Joana de Cusa, o exemplo da mulher que trouxe Jesus para dentro do lar, pelo exemplo, pôde então continuar a sua trajetória evolutiva, dando-nos lições imortais. Porque hoje a veneranda Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, continua a cantar o mais belo hino que a humanidade já escutou, o Evangelho de Jesus. Durante esses 2 dias, quando aqui reunidos, pudemos estudar a família, que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Porque a nossa família não pode ser mais a mesma. Depois de tudo que nós escutamos pela boca dos nossos oradores, depois de tudo que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e para o nosso coração em especial, é uma alegria estar por primeira vez no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, agradecendo a presença de todos, agradecendo o convite da direção deste evento, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, no convívio e no aprendizado do Evangelho de Jesus. E antes de nós voltarmos a palavra ao nosso mestre de cerimônias, ao Roger, nós gostaríamos de fazer apenas uma pequena divulgação. Quando ele nos apresentou, ele se referiu a uma ONG que nós fazemos parte, a Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG que realiza um trabalho na África,
com crianças órfãs de pai e de mãe. Hoje a ONG realiza o trabalho em Moçambique e em Madagascar, atendendo 9.000 crianças em 23 unidades. A ONG tem a sua sede em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas as caravanas partem de todas as localidades do nosso país e do exterior, com pessoas que desejam engrossar as fileiras junto conosco. Há várias formas de ajudar, apadrinhando o projeto, divulgando para que outras pessoas possam conhecer. Nós, os brasileiros, que temos uma imensa dívida para com o povo africano, que ajudou a construir a nossa nação, é hora de nós estendermos a mão, porque a caridade, ela não tem fronteiras. A caridade auxilia onde somos chamados a realizar este trabalho. Gostaríamos de pedir a paciência dos nossos queridos companheiros para assistir apenas um pequeno vídeo que fala a respeito dessa ONG. Aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais, nós trouxemos os folders, está disponível na livraria, para aqueles que queiram levar para casa, entrar no site, na página do Facebook. Nosso muito obrigado e uma boa tarde, um bom retorno para aqueles que vieram de outras cidades, e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.